RCTA. Precisamos falar sobre esse movimento que surgiu na internet há uns anos atrás, mas que agora no final de 2025 para esse começo de 2026, ele está voltando com força. Então vamos falar um pouco sobre esse movimento RCTA. Mas o que é RCTA? RCTA é uma sigla da seguinte palavra inglesa: Race Change to Another, que na tradução literal significa mudar de uma raça para outra, mas trazendo aqui para o português brasileiro, se traduz como transição racial. É isso mesmo que você ouviu, transição racial. E é como, por exemplo, alguém que, vamos pegar aqui, por exemplo, eu não tenho nada contra a raça indígena, mas só a título de exemplo, digamos que alguém que nasceu indígena simplesmente acha que não pertence à etnia indígena, à raça indígena, mas sim à coreana ou japonesa. Esse termo RCTA ele é usado para se referir a pessoas que sentem que nasceram na raça errada. É um termo usado para se referir a pessoas que acham que pertencem a uma raça diferente da em que eles nasceram. Esse termo também ele é usado para se referir a pessoas que dizem ter mudado e transicionado de uma raça para outra. Quando você acha que o ser humano ele já esgotou o seu estoque de inventar coisas, aí eles aparecem com uma dessa, com esse negócio de transição racial. É incrível o ser humano, a capacidade que o ser humano tem para criar coisas. Essa suposta transição racial ela está sendo comparada à identidade de gênero, à transição de gênero, ou algo desse tipo. Eu sei que é algo relacionado a gênero, mas só que essa comparação não está sendo muito bem aceita, principalmente pela comunidade de gênero. Mas onde e quando esse movimento surgiu? Esse movimento ele surgiu na internet. É um fenômeno, é um movimento digital. Ele surgiu na internet lá no final dos anos 2010, em algumas comunidades do Tumblr que tinham ideias parecidas com essa da transição racial. Mas esse movimento ele ganhou força mesmo entre os anos 2020 e 2022 em perfis no TikTok, Twitter e Discord. Mas de lá para cá ele foi ganhando mais força e mais popularidade devido a muitas polêmicas que envolvem esse movimento e que pessoas que são desse movimento se envolveram. Apesar desse movimento ter ganhado força nessas redes sociais que eu citei, as raízes desse movimento estão no YouTube, em canais vibracionais e em comunidades subliminares. As raízes desse movimento são três: comunidade subliminar, que são comunidades que prometem, por meio de áudios e vibrações, mudar a cor dos olhos e a altura. Só que o movimento RCTA levou isso ao extremo, prometendo, através desses áudios vibracionais, mudar não só a altura e a cor dos olhos. Segunda raiz, fandom de K-pop e animes. O desejo que as pessoas que são fãs de K-pop, anime, que são fãs da cultura pop, o desejo que elas têm de parecer com seus ídolos coreanos e personagens japoneses, criou nessas pessoas a ideia de que elas podem escolher ser dessas mesmas raças, dessas mesmas etnias que os seus ídolos são. Então, esse desejo de querer parecer ser igual a eles, aos ídolos deles, criou a ideia, esse sentimento de que eles podem realmente escolher ser da mesma etnia que eles são, simplesmente abnegar da sua raça original, a sua raça natural de nascença, e optar por escolher a raça, a etnia dos seus ídolos. A terceira raiz é a apropriação do termo trans. A comunidade RCTA
ela se apropriou de alguns termos, inclusive o trans, para tentar se validar como algo que é real, verdadeiro, possível. Mas quem são essas pessoas? São pessoas na faixa etária de 13 a 25 anos, são pessoas da geração Z entre 13 e 25 anos, e também são pessoas que estão ainda na sua formação de identidade e que estão confusas com relação à identidade. E as principais raças às quais eles dizem que pertencem, às quais eles acham que pertencem, que eles deveriam nascer, as principais são coreana e japonesa. É interessante que o pessoal sempre escolhe as mais bonitas, né? Sempre as mais feias são rejeitadas. Ninguém, como se diz, ninguém vai escolher ser de uma raça africana lá do meio do mato que vive isolada. É sempre aquelas coisas que são, aquelas raças que são mais bonitas, como são as coreanas e as japonesas, né, que são muito desejadas, admiradas e elogiadas pelas suas estéticas. É sempre as melhores que são escolhidas, nunca são aquelas, como eu falei, né, uma raça que vive isolada em algum lugar, que é praticamente desconhecida. Quais são as influências dessa ideia, desse pensamento de que a pessoa nasceu na raça errada e que deveria ter nascido em outra raça? De onde vem essa ideia, essa ideia de transição racial? O que influenciou essa ideia, esse movimento de transição racial? Primeiro foi a cultura pop, dorama, animes, K-pop, K-drama, essas coisas. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, que o problema não é a cultura pop em si, o problema é o extremismo, o problema não é a cultura em si, mas sim o fato das pessoas, por querer ser igual aos seus ídolos coreanos e japoneses, criaram em si o desejo de parecer com eles e criaram essa ideia. Então o problema não é a cultura em si, a cultura pop em si. O problema é as pessoas que levaram essas coisas ao extremo. Elas radicalizaram isso aí, tornaram a coisa radical. Então a cultura em si não tem culpa nenhuma, não tem problema nenhum com a cultura. O problema são as pessoas que, através disso aí, criaram toda essa ideia de transição racial. E o segundo é justamente crise de identidade, que atinge pessoas entre 13 e 25 anos, que é justamente o público que são mais envolvidos com essa ideia, com esse movimento. E existem alguns fatores que corroboram para que as pessoas acreditem realmente que nasceram na raça errada. Entre esses fatores estão busca por pertencimento, que é quando a pessoa busca ali pertencer a algum grupo, ela está isolada, deslocada, não é muito aceita e por isso ela termina se envolvendo com alguns tipos de coisas para ser recebida ali, pertencer, se sentir que pertence a um grupo de pessoas. O segundo fator é a construção de identidade instável e a forte influência de comunidades, de grupos online. Então, como eu falei, existem comunidades subliminares ou subliminais que influenciam, que trazem essa influência, que influenciam essa ideia de transição racial. Mas o que são subliminares ou subliminais? Bom, subliminares são mensagens e estímulos ocultos que têm a intenção de influenciar as pessoas a alguma coisa sem que elas saibam. Esses subliminares podem ser sons vibracionais, imagens, e eles estão praticamente em tudo, nas imagens, em vídeos, em áudios, em tudo o que você possa imaginar pode ter um subliminar e as mensagens subliminares ali estão lá contidas. Mas o que essas comunidades de subliminares prometem? Essas comunidades subliminares prometem mudar a aparência física, a personalidade, a raça, a genética e a identidade. Mas não há nenhuma comprovação de que realmente isso possa acontecer. Eu já vi livros que prometiam curas através de vibrações em determinadas frequências, prometiam algumas coisas aí, mas mudar a aparência física
é a primeira vez que eu ouço falar que sons, áudios com mensagens subliminares têm esse poder. E até agora eu nunca vi ninguém que tenha mudado a sua aparência física, identidade, raça, ou seja lá o que for, só ouvindo sons em vibrações tal. Até agora eu não ouvi isso. E também nunca ouvi falar sobre alguém que foi curado só ouvindo sons. Até agora eu nunca ouvi falar disso não. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar que sons vibracionais têm o poder de mudar a aparência física. Inclusive tem até pessoas que dizem que conseguiram mudar, transformar um pouco a sua aparência física ouvindo esses sons subliminares. Mas isso aí, essa aparente mudança de que realmente a pessoa mudou, conseguiu mudar a sua aparência física com esses sons, isso é chamado também de efeito placebo, que é quando você pensa muito em alguma coisa e você começa realmente a imaginar e a sentir que surtiu o efeito que você queria. Só que é uma coisa, o efeito placebo é uma coisa que não é real, é uma coisa imaginária. Então, para você ver a que ponto essa ideia chega, as pessoas a realmente acreditarem que conseguiram fazer alguma mudança no seu corpo através daqueles sons aos quais eles se submeteram a ficar ouvindo e passaram a acreditar que realmente houve alguma mudança no corpo dele, na identidade, na genética, no DNA deles. Eu não vou me admirar se daqui um tempo aí aparecer pessoas que dizendo que nasceram no planeta errado. Aí vão criar o movimento PCTA, que é Planet Change to Another, que é transição planetária. Eu não duvido muito que isso vá acontecer daqui a um tempo, não. A demora é o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, conseguir lá povoar Marte, né, que ele tá querendo povoar Marte. A demora é ele conseguir povoar Marte para surgir aí o pessoal dizendo que sente que nasceu no planeta errado e vão querer ir para Marte. Deixa só ele conseguir aí povoar Marte para vocês verem aí se não vai aparecer pessoas dizendo isso aí, que sente, que acham que nasceu no planeta errado e que vão dizer que acham que eles pertencem ao planeta Marte. Bom, esse movimento ele tem alguns riscos muito sérios, não só psicológico como físico. E quais são esses riscos? Bom, o risco é justamente o risco de culpa e frustração por não ter conseguido a aparência desejada, por não conseguir ter a aparência da raça que a pessoa diz que pertence. E devido a não conseguir esse objetivo de ter a aparência da raça que a pessoa acha que pertence, ele pode se culpar e se frustrar, sentir frustração por isso. Segundo, baixa autoestima e a autorrejeição do próprio corpo. A pessoa ali, por querer tanto se parecer com alguém que é de uma outra raça, ela pode rejeitar o seu próprio corpo, se rejeitar ali, não aceitar muito mais a sua aparência, o seu corpo, aquilo que o seu corpo realmente é, e isso pode ter consequências graves. Terceiro, incentivar procedimentos estéticos desnecessários, ou seja, cirurgias que não são necessárias, no caso cirurgias para mudar a aparência e parecer com a estética da raça que a pessoa diz que pertence. Inclusive, se eu não me engano não, teve pessoas que já fizeram cirurgias, procedimentos estéticos para parecer com coreanos e japoneses. Muito provavelmente, talvez, não sei, essas pessoas ou simpatizam com esse movimento, ou são do movimento, ou simplesmente porque gostam da estética asiática, decidiram fazer cirurgias para se parecer com os asiáticos, mais exclusivamente os coreanos e japoneses. Então, o risco é esse das pessoas serem incentivadas a fazer essas cirurgias estéticas para parecer com a pessoa, com alguém da raça que eles dizem pertencer. As pessoas que fazem parte desse movimento, elas acusam quem fala contra o movimento, elas acusam essas pessoas de racismo,
ódio identitário, intolerância, violência simbólica, conspiração e perseguição. Esse movimento, ele é um movimento que ele acontece muito na internet e envolve muito essas pessoas de 13 a 25 anos, que são pessoas que vivem mais conectados, que vivem mais na internet ali. Então, esse movimento atinge mais essas pessoas porque elas vivem mais conectadas e ele é um movimento que surgiu na internet, que se mantém na internet, mas que também parte para fora da internet. E como eu quero aqui ressaltar, e como eu falei, eu quero ressaltar aqui novamente que a culpa não está na cultura pop em si, é sim o pessoal que não bate muito bem da cabeça, eu acho, que justamente criam essas ideias a partir da cultura pop. Então, vocês que são pais, fiquem atentos aos seus filhos, vejam o que eles veem na internet, porque eles podem estar sendo influenciados por essa cultura aí que traz essa ideia de mudança racial, né? Bom, é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o like aí, curta esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.